Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e depois de fazer uma votação junto com os membros VIPs aqui do canal, eu tô trazendo pra vocês a história de uma das armas usadas por mais tempo nas Forças Armadas dos Estados Unidos e que encontrou compradores militares em quase 110 países diferentes, o que inclui o Brasil. Eu tô falando da metralhadora pesada norte-americana Browning M2, fabricada atualmente pelas empresas General Dynamics e Ohio Ordnance Works Incorporation, nos Estados Unidos, e também sob licença na Bélgica pela FN Herstal. O emprego dessa arma em combate é bastante versátil, e ao longo do vídeo vocês vão perceber isso através das variantes dela que foram produzidas em toda a sua história. Queria aproveitar e pedir para vocês colocarem aqui nos comentários a sua sugestão de tema, para assistirem aos outros vídeos que tem aqui no canal na playlist chamada A Origem das Armas, e me seguirem nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Celulares de última geração, games e eletrônicos em geral, com preços incríveis você vai encontrar nos links especiais da Amazon Brasil que estão na descrição. Meus amigos, a história da M2 começou por volta do ano de 1917, quando o Império Alemão colocou em combate o Junkers JI, que era um avião blindado de ataque ao solo e de reconhecimento em baixa altitude. As suas chapas de metal eram relativamente grossas, tornando a aeronave totalmente resistente aos projéteis das tropas do lado aliado, como por exemplo os cartuchos calibre 303 British e 3006 Springfield, usados nos fuzis e metralhadoras. Para garantir que essa e outras ameaças alemãs fossem neutralizadas, o comandante das Forças Expedicionárias Norte-Americanas, General John Joseph Pershing, ordenou que o Departamento de Artilharia do Exército desenvolvesse uma metralhadora mais poderosa, que disparasse um projétil que tivesse um calibre de pelo menos meia polegada, ou seja, 12,7 mm, e também que a velocidade dele na saída do cano fosse de 820 metros por segundo ou mais. Em busca desse novo armamento, o Exército acionou o designer de armas norte-americano John Browning, que começou a trabalhar no redesenho de uma metralhadora que ele mesmo tinha criado recentemente, a Browning M1917, refrigerada a água e que usava cartuchos de calibre 3006 Springfield. No ano seguinte, em 1918, um modelo experimental com a aparência externa idêntica à M1917 foi criada, mas a performance do cartucho calibre .50 usado nela ainda era bem abaixo do esperado pelo General Pershing, com o projétil atingindo apenas 700 metros por segundo. Simultaneamente, a empresa também norte-americana, fabricante de armas, Winchester Repeating Arms Company, vinha trabalhando sem grandes avanços no desenvolvimento de um novo cartucho que atendesse às especificações e que ciclasse corretamente em uma cadência relativamente alta se tratando de uma metralhadora pesada. Já no outro lado combatente, os alemães desenvolveram em 1918 o rifle antitanque Tankgewehr M1918, que usava o poderoso cartucho calibre 13,2 por 92 mm. Militares britânicos e norte-americanos conseguiram capturar alguns desses rifles e começaram a estudar tanto o armamento como o cartucho em si, que tinha a velocidade de 820 metros por segundo e perfurava uma chapa de blindagem com até 2,5 centímetros de espessura, isso a uma distância de 230 metros, o que era um desempenho muito bom para aquela época. Depois de usar o cartucho alemão como base, a Winchester levou mais alguns anos e conseguiu aprimorar o desempenho do seu próprio cartucho, dando origem em 1921 à versão final da munição calibre .50 BMG, onde essa sigla se refere a Browning Machine Gun. No sistema métrico, o calibre desse cartucho é o 12,7 por 99 mm. Enquanto isso, as versões da metralhadora que pareciam ser as definitivas ficaram prontas também em 1921, sendo batizadas como M1921 Browning. A versão usada pela infantaria era refrigerada a água, mas a versão usada em aeronaves era refrigerada a ar. Essas duas versões usavam canos leves, o que na cadência média de 525 tiros por minuto que as armas tinham, acabou gerando problemas de superaquecimento rápido e pôs em xeque a eficiência do armamento. Com a morte de John Browning em 1926, novos estudos começaram a ser feitos no Departamento de Artilharia dos Estados Unidos entre 1927 e 1932, para que a M1921 fosse reajustada de maneira que ficasse mais resistente e versátil. As principais mudanças foram a substituição do cano leve por um cano pesado refrigerado a ar, em ambas as versões, assim como o redesenho do receptáculo, que agora passava a aceitar a inserção da cinta de cartuchos pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, onde antes só era possível municiar a arma pelo lado esquerdo. Em 1933, a fabricante americana de armas Coates Manufacturing Company assumiu a produção dessa nova versão da M1921, onde a mesma foi nomeada como Browning Machine Gun Caliber 50 M2HB, onde esse HB se refere a Heavy Barrel, que significa cano pesado. No ano seguinte, a fabricante belga FN Herstal começou a fabricar a M2 também sob licença da Colt, produzindo a arma até os dias atuais.
Entre os militares, essa metralhadora é apelidada de Madus, fazendo referência à letra e ao número do seu nome. Pessoal, antes de eu falar sobre as características do projeto da M2HB, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativarem as notificações, para que vocês consigam receber mais vídeos como esse, onde eu tenho certeza que tem muita informação que vocês se interessam a cada material novo que eu coloco aqui no canal, tá certo? Bom, algumas das principais características dessa arma são as seguintes. Além do modo automático, ela pode disparar em modo único, que não se trata necessariamente de um modo semi-automático. De uma forma resumida, esse modo funciona assim: o atirador muda a chave seletora e consegue disparar um tiro apenas, mesmo se mantiver o gatilho apertado. Para fazer a arma disparar mais um tiro novamente, é preciso soltar a trava interna do ferrolho através de um botão perto do gatilho. Esse mecanismo é bastante peculiar e permite que a M2 possa ser usada para fazer disparos de precisão contra alvos em longas distâncias, uma vez que o seu cano é comprido, seu cartucho é potente e o seu sistema de ação, que é o de recuo curto, ajuda a estabilizar o cano na hora do tiro. Para quem talvez não saiba, o sistema de recuo curto é aquele onde o cano desliza para trás assim que o cartucho é detonado. Durante a Guerra da Coreia, na década de 1950, essa prática de usar a M2 como arma de precisão começou a ser empregada com maior frequência pelos norte-americanos, mas foi na Guerra do Vietnã que o sniper fuzileiro naval Sargento Carlos Hadcock, com o uso de uma mira telescópica instalada na M2, aprimorou a técnica, acertando alvos a mais de 1.800 metros de distância, chegando ao limite de 2.250 metros, imortalizando o seu nome nos registros de guerra. Outra característica é que a arma não tem trava de segurança, o que em determinadas situações pode causar disparos acidentais, caso alguém ou alguma coisa esbarre no gatilho. Um truque que alguns militares fazem para evitar esse tipo de situação é colocar um estojo da arma já disparado embaixo do gatilho, de maneira que ele não seja acionado indevidamente. Mais um ponto interessante é que a alavanca de manejo do ferrolho pode ser instalada tanto do lado direito como no lado esquerdo do receptáculo, sendo preciso só alguns ajustes que podem ser feitos em campo mesmo. E por fim, vale destacar a grande variedade de cartuchos que a M2 pode disparar, sendo os tipos de projéteis mais usados o traçante, o armor piercing, que perfura chapas de blindagem leve, o incendiário explosivo, o de alta velocidade e vários outros. As suas aplicações são definidas através de um sistema de cores que é usado na ponta desses projéteis. Aqui no canal eu tenho um vídeo que fala especificamente sobre o significado de cada cor pintada, não só nos projéteis calibre .50, mas também nos que são usados em fuzis e pistolas. Basta clicar no card que está aparecendo aqui na tela nesse momento que você vai parar direto no vídeo e vai aprender a distinguir cada um desses cartuchos. Mas primeiro termina de assistir esse material aqui. Então vamos ver como é a ciclagem de uma M2.50. Acompanha comigo. Quando o gatilho é apertado, ele aciona a alavanca do gatilho e ela solta a trava do pino percussor, que por ação da sua mola interna avança e acerta a espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer. A partir desse momento, muitas coisas acontecem simultaneamente. Olha só, a detonação do cartucho empurra o cano e o ferrolho para trás, onde a mola absorvedora do cano controla o deslocamento da peça. Enquanto isso, o ferrolho extrai o estojo disparado, ao mesmo tempo que pega um cartucho novo na cinta, e todo esse conjunto se desloca até o final do receptáculo. Nessa hora, o estojo vazio é ejetado, a mola recuperadora expande e empurra o ferrolho para frente, que conduz o cartucho novo para a entrada do cano, enquanto solta o link metálico da cinta de munição, finalizando o ciclo da arma. Um ponto que poucos sabem é que existe mais um sistema de absorção de recuo na M2, que são esses amortecedores na parte de baixo da arma que estabilizam o deslocamento do receptáculo depois que o cano termina de recuar. Ao longo da sua existência, a M2 vem sendo empregada nos mais diversos tipos de tarefas. Os militares norte-americanos e seus aliados usam a M2 como arma de suporte de infantaria, arma antiaérea leve terrestre ou em embarcações, arma principal ou secundária em carros de combate, arma fixa ou flexível em aeronaves e arma de torreta operada remotamente, tanto em carros de combate como aeronaves e embarcações. Em algumas situações, elas são montadas em duplas ou quartetos nas funções antiaéreas e no caso das aeronaves, podem vir em grupos que podem chegar a até 16 metralhadoras instaladas simultaneamente, espalhadas em pontos diversos da fuselagem. Para quem talvez não saiba, quando uma arma é considerada flexível, significa que ela tem uma movimentação apoiada por algum monopé ou tripé central, que é o caso das que são usadas como mecanismo de defesa em aeronaves ou como armamento antiaéreo leve. Para conseguir cumprir todas essas tarefas, certamente foi preciso criar alguns modelos variantes, onde eu vou mostrar os principais deles. Olha só. O primeiro deles é a sua versão aérea, chamada de .50 Browning AN M2,
onde esse AN se refere a Army Navy, ou seja, Exército e Marinha, que foram as recebedoras dessa versão da metralhadora. Ela tem o seu cano mais leve e uma cadência mais elevada, disparando em média 700 tiros por minuto. Se for usada como arma fixa nas aeronaves, ela é acionada remotamente através de mecanismos elétricos, não tendo a necessidade de ter o conjunto de empunhadura do gatilho. Em todo caso, ela também pode ser usada manualmente por artilheiros, mas nesse caso, claro, precisa ter a empunhadura instalada. Ela não pode ser usada pela infantaria, porque o seu cano leve superaquece muito rápido se não receber o arrefecimento de alta velocidade que as aeronaves causam. A outra versão é a chamada M2A1, que é um upgrade da versão M2HB. As modificações aqui foram a inserção do sistema de troca rápida do cano, que substitui a peça em alguns segundos, o redesenho do quebra-chamas, que reduz em até 95% a assinatura de luz gerada pelos disparos, e foram feitos pequenos redimensionamentos na câmara e no ferrolho, de maneira que as panes por problema de alimentação ou ciclagem fossem reduzidos, o que de fato aconteceu. As versões HBs podem ser convertidas em versões A1, reduzindo assim os custos para as forças militares que optarem por melhorar a qualidade das suas M2. Por fim, tem a versão mais agressiva de todas elas, que é a AN-M3. Ela recebeu um sistema de gatilhos modernizado e também podem ser usadas de maneira fixa ou flexível. Os seus mecanismos internos foram levemente modificados, o que fez a cadência média subir para incríveis 1.250 tiros por minuto. Essa versão M3, quando usada de maneira fixa, é chamada de M3P, e quando usada de forma flexível, é chamada de M3M. Nos helicópteros da Marinha e dos fuzileiros navais, a M3M foi batizada como GAL-21A, não recebendo nenhum tipo de mudança estética ou operacional. Bom, a ficha técnica de hoje vai ser referente à versão padrão da M2HB, que sem dúvida é a mais usada pelos militares de todo o planeta. Os dados dessa arma são os seguintes: o seu peso descarregado e sem nenhum suporte é de 38 kg, o comprimento total da arma é de 1,65 m, o comprimento do cano é de 1,14 m, o cartucho usado é o de calibre .50 BMG. A capacidade do carregador é de 100 cartuchos dispostos numa cinta desintegrável ou não e que vem numa caixa metálica que fica acoplada no suporte ao lado da metralhadora. A cadência de disparos é em média de 525 tiros por minuto. A velocidade do projétil é de 890 metros por segundo, depois de todos os aprimoramentos que a versão inicial do cartucho recebeu. O alcance operacional é de 1.800 metros e o alcance máximo é de até 7.000 metros, mas sem nenhuma precisão, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!